Olá, tudo bom? Ultimamente muitas pessoas acordam cansadas, mesmo tendo dormido às vezes 7, 8 horas por noite. A pessoa deita realmente no horário que deveria mais cedo, acorda quando o despertador toca, mas mesmo assim se sente cansada. Vamos entender direito por que isso acontece, o que pode estar impactando no seu sono. E eu vou te passar uma receita também que você pode consumir 1 hora e meia antes de dormir, que pode te ajudar muito a melhorar o seu sono com ingredientes super fáceis. Você deve ter todos eles aí em casa, são só 4, mas são econômicos e fáceis de encontrar e eu tenho certeza que você vai amar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com essa questão de mesmo quando você acorda de manhã, já acorda cansado. Tem gente que acorda, o despertador tocou e fala assim: ai meu Deus, não é possível, eu poderia dormir mais umas 2, 3 horas porque ainda não descansei. Isso acontece com você? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando a gente pensa em pessoas que acordam cansadas, a gente sabe que tem muitas coisas que podem impactar na nossa qualidade do sono, né? Como eu te disse, tem pessoas que dormem a noite inteira, mas mesmo assim não conseguem acordar descansados. Isso porque muitas vezes não estão relaxadas o suficiente para entrar num sono mais profundo. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão nesse estado de hiperalerta, com estresse, ansiedade, ficam na tela até muito tarde, tomam café tarde demais ou bebidas com cafeína. Às vezes a pessoa tem uma rotina de trabalho que fica com um trabalho mental excessivo até muito próximo ao horário de dormir e também com luz forte, muito concentrado, né? Ou até mesmo aquela questão de excesso de informação. Às vezes é a hora que você vai parar para ver as notícias, se inteirar do que está acontecendo, e tem tanta coisa preocupante acontecendo que isso gera ainda mais estresse, mais ansiedade, fica difícil realmente de relaxar. Com tudo isso, o sono pode acabar ficando mais prejudicado porque você pode acabar ficando com mais secreção de cortisol, com menos estímulo de relaxamento antes de dormir. Isso pode diretamente impactar nos microdespertares noturnos. Esse é um conceito muito interessante, porque tem gente que não acorda, por exemplo, levantei da cama, mas tem vários microdespertares à noite e não percebem. Isso acontece muito também com as pessoas que sentem dores, dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho, dor na perna, dor na barriga. Conforme vai passando o tempo, a tendência é que as pessoas possam vir a ter problemas articulares, musculares, e qualquer mexida diferente na cama faz a pessoa acordar sem perceber que acordou. Então, às vezes, você dá uma fisgada, assim, dá uma micro despertada. Às vezes, você não levanta da cama, mas o seu corpo já saiu daquele estado de relaxamento que ele estava por conta da inflamação e da dor mais recorrente. Para algumas pessoas que têm um certo desequilíbrio na glicose do sangue, no açúcar do sangue, é comum que a noite de sono seja pior também por várias questões. Primeiro, porque o corpo vai ficar tentando eliminar aquele excesso de glicose. Um dos mecanismos que o corpo utiliza é através da urina, então você vai sentir mais sede, mais vontade de urinar, não só durante o período que você está desperto, isso continua no período da noite. Então as pessoas que têm mais açúcar de sangue descompensado têm tendência a, de fato, levantar da cama, urinar, às vezes está com a boca seca, bebe mais água, fica nesse ciclo sem fim. Mas não é só por isso, a gente sabe que quando seu açúcar do sangue está mais alto, seu corpo pode entrar num modo de sem entender o que está acontecendo e o seu cérebro te acorda para tentar justamente urinar, beber mais água, enfim, né, um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo mesmo, te despertar à noite se o açúcar do sangue estiver muito elevado ou muito baixo em alguns casos. Além disso, a gente sabe que com essa alimentação moderna aí de hoje em dia, em que as pessoas priorizam muito o consumo de ultraprocessados, é cada vez mais comum a gente verificar a deficiência de alguns micronutrientes que estão relacionados com a saúde do sono, como o próprio magnésio, por exemplo. Então, algumas pessoas ficam com mais despertares, têm mais dificuldades para dormir, ou adormecem, depois acordam à noite com a cabeça agitada, não conseguem voltar a dormir. Também por conta de deficiência de triptofano, de magnésio, enfim, de substratos que poderiam ajudar no ciclo do sono. Então, eu preparei uma receita aqui que com certeza você vai adorar, porque é uma bebida que você pode fazer e tem vários ingredientes com compostos bioativos já comprovados cientificamente que podem ajudar você a dormir melhor, um sono mais profundo. A base dessa nossa bebida vai ser com um chá que a gente faz com 2 ervas. A bebida não é um chá, mas a gente faz esse chazinho primeiro com 2 ervas. A primeira delas é a camomila, claro, né? A camomila tem vários compostos bioativos, como a apigenina, por exemplo, favorece o relaxamento, reduz a sensação de hiperalerta, melhora o conforto mental antes de dormir. Ela não é um sedativo forte, não apaga o cérebro, mas ela ajuda o cérebro a sair do modo de alerta, o que é super importante nesse horário de antes da gente adormecer.
A segunda erva desse chá é a melissa, a erva cidreira, não sei como é que você chama aí na sua cidade. Ela tradicionalmente já é muito relacionada com relaxamento, diminuir a sensação de mente acelerada, conforto mental. E ela realmente contém esses compostos bioativos que ajudam a gente a entrar num modo mais relaxado, fazendo com que a gente diminua um pouco aquele ritmo exagerado do corpo. Então, para começar a bebida, você vai fazer um chá de mais ou menos uns 250 ml de água fervendo com uma colher de chá de cada uma dessas ervas. Você espera uns 10 minutinhos, coa, e depois você pode acrescentar, para bater no liquidificador, a semente de abóbora, mais ou menos uma colher de sopa. A semente de abóbora ela é bem interessante para quem está buscando dormir melhor, porque ela é rica em 2 ingredientes interessantíssimos. Primeiro, o próprio magnésio, que eu te falei antes, que é importante para o sistema nervoso central, para o relaxamento, para a indução e para a qualidade do sono. Mas ela também contém triptofano, que é o aminoácido envolvido na produção de compostos relacionados à melatonina, ciclo de sono, vigília, né? Fazendo com que a gente consiga entrar num modo mais relaxamento noturno mesmo. Claro que o ideal é que seja uma semente de abóbora sem sal, né? Porque obviamente, você vai fazer uma bebida com isso, então cuidado nesse sentido. E por último, o último ingrediente que eu gosto de acrescentar é mais ou menos uma colher de chá de linhaça para bater junto com a semente de abóbora e o chá lá no liquidificador. A linhaça é bem interessante porque ela contém naturalmente compostos anti-inflamatórios, como os precursores do ômega 3, uma gordura ultra saudável, e junto com a semente de abóbora, ela também é bem rica em fibras, então ajuda a estabilizar mais os níveis de açúcar do sangue, evitando aqueles picos de glicemia que eu te falei, né, que podem prejudicar e piorar os despertares noturnos. Então essa bebida confere magnésio, triptofano, chás relaxantes para você. E confere também fibras e gorduras saudáveis, anti-inflamatórias, que ajudam a controlar o açúcar do sangue e diminuir a inflamação crônica de baixo grau. Então é muito tranquilo de você acrescentar, fica com sabor ultra agradável por causa dos chazinhos. Você bate tudo e toma. Mas o ideal, tem 2 dicas bem importantes aqui. Primeira coisa é que você tem que tomar pelo menos 1 hora e meia antes de dormir, porque é um volume considerável de líquido, né? Então não é para você beber e ir direto para cama, senão você vai acordar durante a noite para urinar. E segunda coisa, não acrescenta açúcar, né? A gente sabe que o açúcar é pró-inflamatório, pode descompensar a questão do açúcar do sangue que eu te falei, e não é interessante nesse sentido. Lembra que a refeição mais próxima da hora de dormir também importa muito. Para algumas pessoas é o jantar, algumas pessoas fazem um lanche, né? Substituem o jantar por um lanche, mas não necessariamente o lanche vai ser um lanche leve. Eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente falando mais sobre isso, sobre essa refeição antes de dormir, como otimizá-la de forma a ter uma qualidade melhor de sono. Então eu vou deixar ela aqui embaixo para você na descrição. Lembra também que o nosso corpo se beneficia muito de um ritual benéfico do sono, uma higiene do sono, em que a gente consegue controlar tempo de tela, que a gente consegue controlar a temperatura, o nosso quarto, coisas que poderiam favorecer o adormecimento e você continuar dormindo. Eu tenho uma playlist falando mais sobre sono, como melhorar o sono, e vou deixar aqui embaixo na descrição. Me conta então se você já vai experimentar essa bebida hoje, se você vai fazer exatamente assim, vai mudar alguma coisa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que ela é muito importante pra mim, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!